Muito bem, vamos então agora ver aqui mais algumas funcionalidades, né? E agora uma funcionalidade importante, que é o seguinte: se você faz uma fórmula lá na sua planilha, né? E você então empresta essa planilha para alguém preencher os valores. Se alguém colocar algum valor em cima de uma célula que tem uma fórmula, aquela fórmula vai ser sobrescrita com aquele valor. Você vai perder aquela fórmula. Para evitar esse tipo de problema, a gente pode proteger a planilha. Vamos ver como é que é isso? Olha lá então. Nós vamos falar sobre proteção e a proteção de planilha. Então, em primeiro lugar, a gente protege de duas formas, na verdade. Proteger a planilha e proteger então o documento. Proteger planilha impede alterações em conteúdo e formatação das planilhas. Ou seja, das células daquela planilha. Eu não estou falando do documento, do arquivo, estou falando da planilha dentro do arquivo. E como é que a gente faz? O primeiro passo para a gente proteger a planilha é proteger a célula. Você vai escolher então um intervalo de células e aí você vai, por exemplo, eu acabei de selecionar aqui este intervalo de células. Veja que existe uma estrutura da minha planilha, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou então clicar em formatar célula e aí eu venho e digo o seguinte: protegida. Olha lá. O que acontece? Ó, lá em formatar células, proteção de células. Mais uma vez, repetindo, ó, clica com o botão direito, ele vai mostrar o menu suspenso. Você vai clicar em formatar células. Lá em formatar células tem a guia proteção de células. Quando você protege a planilha, ele vai proteger só aquelas células que estão com isso daqui marcado. Se você desmarcar isso, ele então vai, ao proteger a planilha, deixar aquele conjunto de células desprotegido. E nesse caso aqui, ó, você desmarca e aí o que vai acontecer? Ele vai agora, olha lá, você agora vem em ferramentas, onde fica a proteção? Fica em ferramentas, tá? Vai em proteger documento e aí sim você tem proteger a planilha. Com isso, o que vai acontecer agora? Agora a sua planilha está protegida. Então, primeiro passo, proteger a célula. Segundo passo, proteger a planilha. Para proteger a célula, eu vou em formatar células. Para proteger a planilha, eu venho em ferramentas, proteger documento, tá? Aí sim eu protejo. Então, tem que ter os dois passos para eu proteger a minha planilha. Por quê? Porque eu tenho que definir qual o conjunto de células que vai ser protegido ou vai ser liberado. Por que isso? Porque muitas vezes você quer deixar um conjunto de células aberto para a pessoa preencher com dados. E você só quer deixar protegido a parte que tem fórmula, a parte que você colocou as funções e as fórmulas. Ali você quer deixar protegido e o resto você quer deixar aberto. Então, dessa forma, você tem como fazer isso. Primeiro passo, você define quais as células que vão ser protegidas e no segundo passo, você de fato protege a planilha. E como é que a gente faz isso lá nas células? A gente diz quem vai ser protegido e quem não vai. A padrão é a seguinte: toda célula, olha lá, padrão, olha lá na tela. Toda célula já vem com isso daqui marcado, tá? Toda célula já vem assim, protegida. As que você quer que não sejam protegidas, você desmarca então. E aí, quando você protege a planilha, fica então protegido e você não consegue alterar, tá certo? E é possível você, inclusive, colocar senha para essa proteção, porque aí a pessoa não consegue desproteger, a menos que coloque a senha, claro, né? Muito bem. Quando você tenta fazer uma alteração no conjunto de células, então, que está protegido, ele vai falar, ó, não é possível modificar a célula protegida. Nesse caso, a pessoa está tentando modificar essa aqui, né? Porque a gente viu que essas daqui estão liberadas, tá certo? Mas você pode pensar o seguinte, bom, proteger a planilha, então agora está tudo certo, ninguém vai fazer nada. Não, mas acontece o seguinte: embora o conteúdo seja protegido, a estrutura da planilha não. Então você pode
inclusive, excluir essa planilha, se você quiser, do seu documento. Ah, professor, mas você não protege a planilha? Eu protejo a planilha para alteração do seu conteúdo. Agora, a estrutura do documento não está protegida. Então, se alguém quiser excluir aquela planilha que você protegeu, a planilha dentro do documento, você pode excluir. Mas você pode bloquear também. De que maneira? Olha lá então. Nós podemos proteger o documento impedindo inclusão e exclusão de planilhas dentro do documento. Como é que é isso? Você vai mais uma vez em ferramentas e você vai então em proteger documento. E lá em proteger documento, você vem e escolhe proteger documento. E aí o que você tem? Quando você faz a proteção, olha quando ele é desprotegido. Quando ele é desprotegido, você pode inserir, excluir, né, renomear, fazer um bocado de coisa. Quando é protegido, olha lá, todos esses itens de edição da estrutura da planilha são omitidos, ocultados. E aí você não tem como fazer essas ações que você está vendo aqui, tá vendo? Então, proteger o documento protege a estrutura do documento, impedindo então as edições de estrutura das planilhas. Proteger a planilha protege o conteúdo, alterações no conteúdo da planilha, tá certo? Então, cuidado aí, essa distinção é muito importante e também, especialmente na proteção de planilha, a questão dos dois passos. Primeiro eu verifico o intervalo de células para proteger, para bloqueá-las, protegê-las, e aí depois então eu vou e protejo a planilha. Então tem que proteger a célula e depois proteger a planilha, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Próximo tópico é o tópico classificar, e classificar significa ordenar as linhas das planilhas. Muito importante isso daqui. Nós temos 3 ícones. O primeiro deles é o ícone classificar, que aí ele abre a caixa de classificação como um todo, né? Então ele já vai pedir para você escolher que tipo de classificação, classificar por qual coluna e assim, assim, assim. E aí os próximos são os seguintes, já são diretos. Olha lá, eu selecionei já o meu intervalo e eu classifico em ordem crescente ou em ordem decrescente. Isso é importante, tá? Ordem crescente ou ordem decrescente. Muito bem. E aí, nós temos a ordem de classificação aqui. Quando eu clico em classificar, né, que eu falei, esse caso aqui, ele mostra então a caixa de classificação. Classificando, então, você escolhe qual é a coluna que vai ser classificada e o tipo de classificação, se é crescente, se é decrescente. E aí você tem o seguinte, por exemplo, você tem essa planilha que está ordenada pelos nomes, mas você pode querer ordenar pela média. Veja que as médias não estão ordenadas. Se você clicar então para ordenar pela média, olha o que vai acontecer então. Ele então vem e ordena pela média, você está vendo, em ordem crescente, mas bagunçou aqui. E veja que ele muda toda a linha. Ele pega toda a linha e ordena toda aquela linha. Veja só, o aluno A, olha as notas do aluno A quais são. Quando você vê onde o aluno A parou, olha aqui onde ele está. Então, continua, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu mudei de planilha aqui, né, na verdade? Mas esquece esse ponto aqui, então. Mas o fato é, ele pega toda aquela linha e classifica e ordena. Eu acredito que esse daqui eu copiei de outro slide, por isso que deu essa diferença. Mas o fato é que ele vai ordenar em ordem crescente por aquela coluna que ele pegou, então. E ele pega toda aquela linha e ordena, então, toda aquela linha, tá certo? Muito bem. O próximo é o autofiltro. O autofiltro, ele vai, então, exibir somente as linhas que satisfazem o critério do filtro. Isso serve para ocultar aquelas linhas que não atendem ao critério do filtro e exibir aquelas que atendem ao critério do filtro. E é importante você saber o seguinte, o que ele filtra? Ele filtra as linhas, mas aonde que ele aplica o filtro? Às colunas. Aonde é o critério do filtro? Nas colunas. Então ele filtra as linhas cujas colunas satisfazem o critério do filtro. Vamos lá então. Então vamos ver. Olha só. Nesse caso aqui, por exemplo,
eu tenho aqui, mais uma vez, né, minha planilha de média, e aí eu quero aplicar um filtro. Olha onde eu vejo o filtro em menu dados. Tá aqui, ó, filtro. E aí eu clico, e aí ele vai então colocar aquele, isso aqui que você está vendo, né, esse botãozinho, para fazer o filtro. Quando eu faço um filtro, por exemplo, né, média maior ou igual a 7, ele vai exibir então apenas aquelas linhas cuja média seja maior ou igual a 7, é o que você está vendo aqui. Então olha como era, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alunos que têm média maior ou igual a 7, não é verdade? Olha como que era antes então aqui, eram quantos? Eram 10. Então ele só exibiu 5. Ele filtrou. Ou seja, ele exibe apenas aquelas linhas cuja coluna atende ao critério do filtro, tá certo? Aquelas outras que não atendem, ele não mostra a linha. A linha toda é ocultada, tá legal? Muita atenção aí a essa funcionalidade, ok? Próxima funcionalidade, nós temos então os gráficos. Os gráficos são muito importantes, por quê? Porque eles servem para exibir de maneira ilustrativa e visual valores que estão tabulados naquela planilha. Aqueles valores, ao olhar para eles, muitas vezes a gente não enxerga direito o que está acontecendo com aqueles valores. Mas quando a gente coloca isso no gráfico, a gente tem a percepção visual e a gente consegue fazer análises a respeito, análise visual a respeito daqueles dados. E é interessante isso, a gente consegue ver uma tendência, se está alguma coisa subindo, ou se está estagnado, ou se está descendo, há pontos que são mais altos e mais baixos, né, de uma série de dados e assim por diante. Então, para isso que servem os gráficos. E aí a gente precisa saber onde ficam os gráficos. Dá uma olhada lá então, nós vemos então que fica na guia inserir. Os gráficos ficam, portanto, na guia inserir, o item gráfico, né, tá lá. E aí nós vamos ter esse assistente de gráfico que é acionado para a gente poder então colocar os gráficos que a gente quer. Mas antes da gente ver então esses gráficos, é importante você saber o seguinte: algumas características a respeito dos gráficos. Os gráficos, eles podem ser em 2D ou em 3D. Isso é importante saber, tá? Ou seja, ele pode ter 2 dimensões ou 3 dimensões. Quando é 3 dimensões, ele faz uma perspectiva. Aí você consegue ver uma profundidade no gráfico, tá legal? Isso é importante. Outro aspecto importante é que os seus gráficos, eles podem, os dados, as séries de dados, eles podem vir agrupados, ou seja, eles podem vir, como você está vendo aí, olha aí na tela, eles podem vir agrupados, ou seja, cada série de dados vem separadamente em cada coluna, nesse caso aqui, ou eles podem vir empilhados, que você está vendo aqui, ó, as 3 séries de dados em uma única coluna. E você vê então essa forma. Eu particularmente costumo achar mais complexo a análise gráfica de dados de séries empilhados, que é esse segundo caso aí que você está vendo, olha lá. Eu acho muito mais complexo você fazer análise de algo empilhado. Mas há situações que o estatístico muitas vezes acha que isso aqui é a forma mais interessante de se ver. Especialmente quando você está vendo, por exemplo, o preenchimento percentual, né? É interessante você colocar dessa forma para você ver. Esse aqui é o total. E desse total da amostragem, nós temos então esse aqui que é a quantidade da série amarela, esse que é da vermelha e esse que é da azul. Ou seja, está empilhado. Então, cada um tem uma análise, cada um tem uma forma de você analisar. Eu, particularmente, prefiro da série de dados agrupados. Mas só para você saber, então, os dados podem ser agrupados e os dados podem ser empilhados. O gráfico pode ser 2 dimensões ou 3 dimensões, tá legal? Joia, mas o que a gente precisa ver? Vamos dar uma olhada rápida aí nos tipos de gráficos, como você está vendo aí, né? Nós temos o gráfico de barras, temos, olha lá como são, as barras, elas são
na horizontal, tá vendo aí? Nós temos o gráfico de pizza, muito usado para questões de porcentagens. Nós temos o gráfico de área, nós temos o gráfico de linhas, e os gráficos de linhas também costumam cair com frequência, tá? Em prova, os gráficos de linhas. Temos aí os gráficos de bolhas, é meio complexo, né, a análise do gráfico de bolhas, que são então os vários tipos de gráficos que nós temos, né, que a gente encontra então no Calc, certo? No Excel também vamos ter os mesmos tipos de gráfico e existe então essa mesma ocorrência de gráficos lá no Excel. Muito bem, então olha só, o que nós vimos até aqui? As principais ferramentas do LibreOffice Calc. Vimos as fórmulas, vimos também as funcionalidades deles, os recursos, né? E todos esses recursos. E é exatamente isso que vai ser cobrado de você, é exatamente isso que vai cair na sua prova. Eu espero que você tenha aprendido bastante até aqui. Qualquer dúvida, volte os vídeos, reveja a parte que é mais complexa, especialmente aquela parte de referências que é extremamente complexa que nós falamos aqui, né? A parte de propagação de fórmulas, eu costumo dizer que é o ponto mais alto, né, de dificuldade, é aquela parte de referências e propagação de fórmulas. E se você teve dificuldade naquilo, eu vou te dizer uma coisa, é extremamente normal, porque é complexo mesmo e todo mundo tem dificuldade. Por isso, reveja esses exemplos que nós vimos lá, né, a explicação, que com certeza você vai entender melhor a partir do momento que você rever isso aí uma ou duas vezes, tá bom? Ficamos aqui então na parte de Calc, espero que você faça também os demais cursos de Writer e também de Impress, que faz parte aí do pacote LibreOffice. Até a próxima!